Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriele. Vou apresentar para vocês o histórico referente ao feijão, conhecido cientificamente como Phaseolus vulgaris, como também vou falar um pouco sobre o artigo que avalia a disponibilidade de ferro de feijão comum em comparação com a carne bovina. Origem. Originário da América do Sul, segundo alguns autores, e México e Guatemala, segundo outros, o feijão Phaseolus vulgaris leguminosae é um dos principais alimentos da população brasileira, especialmente a de baixa renda. Bem, existem várias hipóteses para explicar a origem e a domesticação do feijoeiro. O cultivo de feijão é bem antigo. Há referências, como citei aqui, na Grécia, antiga, e usar também no Império Romano, onde os feijões eram utilizados também para votar. O feijão da cor branca significava sim e o preto significava não. Para alguns também significava o símbolo da vida. O feijão ele foi levado para a Europa em 1540 e livrou muitos da fome, aumentando a expectativa de vida. Já no Brasil, os índios, por volta do século XIX, chamavam o feijão de comandá. Eles comiam também muito com farinha para poder variar o sabor desse alimento. Os antigos romanos também usavam extensamente os feijões em suas festas gastronômicas, utilizando até mesmo para o pagamento de apostas, exemplo. Outros históricos também comentam que os reinos da antiga Troia revelam evidências de que os feijões eram o prato favorito dos robustos guerreiros troianos. Classificação de espécies. O gênero Phaseolus compreende aproximadamente 55 espécies, dos quais apenas 5 são cultivadas. O feijoeiro comum, Phaseolus vulgaris, o feijão de Lima, Phaseolus lunatus, o feijão aiocote, Phaseolus cocineus, o feijão tepare, Phaseolus acotifolius, e o feijão Phaseolus polyanthus. O feijão ele também é pertencente do grupo leguminosas e contém a melhor fonte de proteínas e vegetais, em principal o ferro, que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre. Tipos. Existem diversos tipos de feijão de acordo com o que foi dito anteriormente, que existem 55 gêneros, Dentre os principais tipos estão o feijão tropeiro, feijão preto, feijão branco, feijão vermelho e o feijão fradinho, dentre outros. Na culinária, são feitos diversos tipos de pratos com ingrediente feijão. E dentre elas, as principais, que é o que a gente conhece, é a feijoada, caldos, acarajé, sopas, comidas de tropeiro, dentre outros. Falando um pouco sobre como surgiu a feijoada, que é uma parte que particularmente eu acho interessante, que ela surgiu num tempo em que os escravos da África, eles pegavam os restos que os senhores deixavam, restos de orelha de porco, focinho, pés, e misturavam com feijão, assim dando sabor a mais àquele prato, E de forma interessante que eles acabavam comendo melhor do que os senhores, naquela época. Produção. Na maioria das regiões, produtores predomina a exploração do feijoeiro por pequenos produtores,
com uso reduzido de insumos, obtendo-se baixas produções. Na Bahia, as principais zonas de produção estão no semiárido e na zona de Tabuleiro, onde destacam municípios de Irecê, Ribeira do Pombal e Barreiras como centro de comercialização. O Brasil produz cerca de 2,6 milhões de toneladas de feijão comum, fazeolos, com produtividade média de 732 quilos por hectare. Em áreas irrigadas, a produtividade alcança em 3.000. Então, a produção ela sempre se estende, né, de forma expansiva, devido à sua variedade e porque ela é muito consumida, né, por todos, independente da classe social das pessoas. E falando um pouco sobre a parte do plantio, né, para conseguir uma boa qualidade de feijão, podemos falar sobre as regiões primeiramente produtoras, que predomina a exploração, né, do feijão, principalmente por pequenos produtores, com os reduzindo os insumos e obtendo baixa produção com isso. O grão em si, ele pode servir como componente de ração também. Além de incrementar a culinária, ele pode ser usado como complemento de ração de animais, bem como também como a planta pós-colheita. Restos da cultura podem ser incorporados ao solo para a melhoria de suas condições físicas, ou seja, serve tanto como cobertura morta, como também matéria orgânica, né, para o solo. E ao longo do tempo irá se decompor e se tornar nutrientes para o solo, tanto para o solo como também para a planta. A planta do feijão, ela necessita de um clima tropical, com temperatura média de 25 a 30, com chuva de 100 milímetros mensais e bem distribuídas. O solo ele tem que ser fértil, arenoso e com bom teor de matéria orgânica, bem arejado e com pH 6, em torno disso. O preparo do solo, o feijoeiro, assim, ele é bastante exigente, né? E não deve ser plantado no mesmo terreno por mais de 2 anos seguidos. O resto da cultura anterior deve ser incorporados ao solo e nunca queimados. É importante frisar que o mais ideal é o uso de gesso agrícola, principalmente devido ao custo benéfico, e não podemos esquecer a sua eficácia para a correção do solo. A correção da acidez, sobre isso, as recomendações provenientes da análise do solo, tipo e quantidade de calcário. Este deve ser aplicado antes da aração, metade da dose, e antes da gradagem, metade restante, esparramado ao solo via aplicações manuais ou com aplicadores de calcário, que é basicamente a aplicação do gesso agrícola, gente, respeitando a análise do solo, né, com a aplicação da metade da dosagem antes da aração, porque quando o produtor for arar a terra com a aplicação do gesso, a eficácia do solo será bem maior, porque geralmente quando se faz essa estratégia tem que ser em tempo chuvoso, ou seja, no inverno. E o produto e o produtor fará e o produto fará com que o pH se normalize em comparação à segunda dosagem.
O cultivo do feijão, tanto em plantio de secos ou em covas, pode ser também um cultivo associado que é de forma comparada ao plantio comum em feijão. Sobre as sementes, devem ser usadas com bom poder germinativo e de boa procedência. A germinação deve estar em torno de 90%. Se possível, usar sementes tratadas com fungicidas. Adubação. Caso haja a possibilidade de utilização do esterco para adubação orgânica, ele pode ser incorporado ao terreno com antecedência de 30 a 45 dias. A adubação mineral, por recomendação de análise de solo, deve conter NPH, que significa nitrogênio, fósforo e potássio, metade do adubo nitrogênio mais totalidade de adubo com fósforo e adubo com potássio, que devem ser aplicados ao solo antes do plantio. Em cobertura ao lado da planta, a outra metade do adubo com nitrogênio é aplicada antes da floração. A adubação é básica. Pré-plantio deve ser feita a oportunidade de 15 centímetros e a semeadura a 5 centímetros. E tratos culturais é o controle das plantas daninhas. É importante manter a lavoura a limpo até o início da floração. A limpeza pode ser feita manualmente, com uso de enxada, com cultivador, que é a tração animal, ou mesmo tratorizada, ou com uso de herbicida. As capinas manual, que é o manual e cultivador, devem resolver o solo até 3 centímetros de profundidade. Pragas e doenças. De ordinário, as pragas mais comuns são largato, mariposa, que é o de mariposa, larva alfinete, que é o besouro do solo, vaquinhas, que são conhecidas mais como besouros, são semelhantes a besouros, lagarta da folha, mariposa, que é outro tipo de mariposa, ácaro branco, cigarrinha verde, mosca branca, mosca minadora das folhas, percevejo nas vargens, carujo nos grãos armazenados. E o controle químico deve ser feito no momento em que as pragas atingem níveis de danos econômicos. Alguns produtos químicos defensivos agrícolas indicados para o controle de pragas de feijão são cigarrinhas e vaquinhas, que são do tipo carbaril e o fernitrotion. Aqui é um exemplo, como mostra a imagem, de um ataque de praga nas folhas e de doença já atacando a bagem. Bem, sobre a colheita, podemos falar que o processo pode ser feito tanto de forma manual como mecanizada. A forma manual, podemos falar que as plantas pós-arranquio são postas a secar, com raízes para cima no solo e depois vão para o terreiro para trilhas com varas flexíveis. Também temos a opção de semi-mecanizada, arranquio manual ou automatizada. Mecanizada, arranquio e trilha com máquina colhedora trilhadeira. Sua colheita pode ser feita manualmente, como também semi-mecanizada e mecanizada. Bom, vou falar agora sobre a avaliação
da disponibilidade de ferro de feijão comum em comparação com a carne bovina. Bem, hoje em dia tem uma estimativa que quase 40% da população mundial apresenta carência de ferro ou níveis baixos de hemoglobina, que estabelecem uma situação de risco, principalmente as mais carentes, se enquadrar do grupo materno, infantil, lactantes, gestantes e etc. E o presente trabalho avalia a disponibilidade de ferro do feijão comum e os efeitos com ascóbico e cistina em comparação à disponibilidade deste material, deste metal em carne bovina. Tratamentos. As amostras de carne foram analisadas isoladamente e as amostras de feijão foram analisadas isoladamente e também com acréscimo de ácido ascóbico e cistina. Deste modo, foram testados os seguintes tratamentos: carne bovina, feijão comum ácido ascóbico na proporção de 200 gramas a 100 miligramas, feijão comum cistina 200 gramas por 5 miligramas, feijão comum ácido ascóbico cistina 200 gramas por 100 gramas ou 5 miligramas. Resultados e discussões. Os nutricionais foram avaliados somente na amostra de feijão carioca, visto que a carne não apresenta estes fatores. O teor de taninos encontrado em feijão comum por Martini foi de 0,18%. Encontraram para o grão cru de feijão variação de 0,57% a 0,73% de taninos. E foi observado que somente o processo de cozimento ocasionou redução de conteúdo de tarino, onde melhorou para a remoção de taurino para a maceração, chegando a 80% a redução de tarino. Conclusão. Voltando um pouco aqui, só para complementar, considerando os alimentos de forma assim isolada, a carne bovina apresentou a maior percentagem de ferro dialisável, algo esperado, pois este alimento contém uma estrutura de ferro na forma M e aminoácidos que propiciam sua absorção. E como conclusão, a quantidade antinutricional encontrada exerceu efeito inibitório sobre a disponibilidade de ferro da amostra de feijão, porém com acréscimo simultâneo da cistina e do ácido ascóbico, melhorando a absorção do ferro do feijão e igualando a absorção do ferro da carne bovina. Ou seja, o ferro ele predominou mais na carne bovina do que no próprio feijão.